Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, todo louvor pertence a Deus. Vamos agora começar a nossa aula de Hadith com o Durud Sharif. Durud Sharif é uma invocação de bênçãos para o Santo Profeta. Eu vou ler em árabe essa parte, né? E depois eu vou apresentar a tradução dessa parte em árabe. E o resto vai ser tudo em português. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Depois de apresentar essa oração, essa invocação de bênçãos para o santo profeta e para o seu povo, nós vamos voltar para o nosso tema de hoje. Na aula passada e nas outras aulas, nós estivemos falando sobre como quais são etiquetas, quais são as nossas obrigações como muçulmano de visitar um doente, né? E também, se a gente tornar doente, o que nós devemos fazer, né? Que tipo de conduta, etiqueta nós devemos pegar para agir, né? Tudo isso nós conversamos nas aulas passadas, nas duas aulas passadas. E hoje, em relação a esse tema, né? Sobre a doença, sobre o sofrimento, também nós iremos falar sobre falecimento e sobre a paciência na hora de falecimento, porque tudo isso é interligado, né? Em que a pessoa sofre, em que a pessoa fica decepcionado, fica irritado, vai na depressão, né? Tudo isso, dependendo da situação, dependendo da ocasião, pode acontecer com a pessoa. Então, eh, esse primeiro dito, narrado pelo Hazrat Muad, relata que Santo Profeta diz: aquele que disser em suas últimas palavras, La ilaha illallah, quer dizer, não há ninguém digno de adoração além de Allah, entrará no paraíso. Então, esse é o primeiro dito com quem a gente está começando. É um dito muito breve, um dito muito curto, mas tem um significado muito profundo, né? Porque, veja só, Santo Profeta diz que se a pessoa estiver falecendo com essas palavras, se ele falecer e ver essas palavras sejam suas últimas palavras, ele vai ser perdoado e entrará no paraíso. Mas e aí vem uma pergunta na mente, né? Será que a pessoa vai ficar fazendo tudo, todo tipo de pecado, toda maldade na vida e deixar essas palavras para o final? Será que isso vale? Será que a pessoa vai fazendo isso com essa intenção que quando estiver morrendo, aí eu faço lá ilaha illallah rapidamente e quando morro, eu vou entrar no paraíso? Será que assim a pessoa é perdoado? Isso tudo vem na mente, né? Então, é importante entender a primeira coisa. Na verdade, o Sagrado Alcorão também fala que quando Hazrat Jacó, o profeta, e outros profetas também, eles fizeram esse testamento, esse ensinamento para os seus filhos quando eles estavam falecendo. Hazrat Jacó, quando estava falecendo, ele juntou os seus filhos e falou para eles o seguinte, que, ó filho, continue na sua religião. Não desistem da religião e continuem adorando essas todas práticas, né, de um Deus único. E, por favor, morrem
quando vocês estiverem com essas palavras na boca, quer dizer, quando vocês estiverem adorando um Deus único. Quer dizer que não morrem nas outras práticas, né? Mais uma vez surge essa pergunta, né? Que será que a pessoa faz qualquer coisa e só na hora de morrer a pessoa faz isso e pronto? Porque o que vale é na hora de falecimento. É, realmente, o que vale é a última intenção. Tá bom. Mas uma coisa muito clara e muito simples para responder isso é que você sabe quando você vai morrer. E se a pessoa sabe se vai ter essa oportunidade de dizer essas palavras ou não. Então, nós não sabemos quando e como a gente vai morrer. E se a gente vai ter essa oportunidade para nós de arrepender e fazer ler essas palavras, não é? Então, quando é falado que você, quando morre, tenha essas últimas palavras, ou quando um profeta reúne seus filhos na hora de falecimento e fala que, por favor, não se morrem, mas sim nessa crença. Isso não quer dizer que só na hora de morrer você faz essa crença, mas na verdade que você sempre mantém nessa prática, sempre mantém com essas palavras, para que quando haja a hora do falecimento, quando venha a nossa hora, a gente não esteja na outra palavra qualquer, e que a gente esteja nessa palavra, entendeu? Então, isso é muito importante. E a outra coisa também vem muito claro nos ensinamentos do Santo Profeta, em que Santo Profeta uma vez falou para um dos companheiros do Santo Profeta que quem disser La ilaha illallah, o fogo do inferno vai ser impedido para ele. E a pessoa ia anunciar isso na rua para todas as pessoas que souberem, né? Que isso é algo muito grande. Mas foi impedido porque foi falado que se for falado dessa forma, as pessoas vão levar muito leve isso. Então, a gente tem que entender que só dizer a palavra por si mesmo não salva de nada. É importante a gente ter o reflexo da nossa palavra para a nossa prática. É importante que a gente age daquela forma como a gente está falando na nossa crença. A gente se acredita que não há nenhum Deus senão Allah, a gente tem que acreditar com a nossa prática. Nós não podemos ter esperança de ninguém. Nós não podemos ter fé em ninguém. Não no sentido negativo, né? Que não pode confiar em ninguém. Mas no sentido de que qualquer coisa que a gente precisa, a gente sempre reza para Deus, sabendo que só Ele pode nos dar aquilo que a gente precisa. Então é importante a gente entender essa prática, é importante nós entendermos a essência o significado desse versículo, desse dito do profeta, para que a gente não caia na ignorância, né? Que só dizer lá ilaha illallah e pronto, é só isso, suficiente, acabou. Não, não acabou. É aí que começou. Agora que você reconheceu a unicidade de Deus, agora que você reconheceu o poder de Deus Todo-Poderoso, a majestade de Deus Todo-Poderoso, agora começou o trabalho. Agora que você tem que praticar aquilo que você acredita. E só depois você vai merecer o paraíso, vai merecer felicidade de Deus Todo-Poderoso, o contentamento de Deus Todo-Poderoso. Senão, meras palavras não são suficientes, porque tem, hoje em dia, você vê até nos vídeos na rede social, tem muitos papagaios também, né? Tem papagaios que conseguem repetir as palavras que eles escutam, né? Então, tem papagaios que falam Allah, la ilaha illallah. Então, se um animal que não entende nada, um passarinho que não entende nada de fé, pode dizer isso, isso quer dizer que em si mesmo não tem importância, né? A importância é se a gente acredita, tenha fé e depois continua com aquela fé. Praticamos conforme essa fé, né? Aí sim, vale toda essa declaração.
Outro dito de santo profeta narrado pelo Hazrat Aisha conta que quando o santo profeta estava apoiado nela, em sua última doença, né? Quando o santo profeta estava na sua doença final, né? Quando ele depois faleceu, veio a falecer, e ele estava apoiando a sua esposa, Hazrat Aisha, né? Hazrat Aisha disse que ela ouviu dizer, santo profeta, oh Allah, eu vou ler em árabe, depois em português. Allahumma gfirli, warhamni, walhiqni birrafiqi la'ala. Oh Allah, me perdoe e tenha misericórdia de mim e me junte ao Altíssimo Companheiro. Então, esse era o desejo do santo profeta, que oh Allah, eu já fiz tudo que era para fazer nesse mundo. Agora é hora de encontrar com você. Então facilita essa minha transição, facilita essa minha viagem desse mundo para o outro mundo. E tenha misericórdia e junta o Altíssimo Companheiro, porque ele queria mais rápido possível encontrar com Deus Todo-Poderoso. Quando todos os profetas vêm encarregados com um objeto, com uma missão, né? Objetivo, uma missão. E o santo profeta, óbvio, lógico, também veio com um objetivo, com uma missão. E não é possível que eles deixem a sua missão no meio e voltem para trás, se falecem ou morrem, vão embora desse mundo sem completar a sua missão. Todos os profetas, desde o início até fim, seja profeta Moisés, profeta Jesus Cristo, que paz de Deus tenha sobre ele, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos eles completaram a sua missão. E quando foi completo a missão do santo profeta, a missão não é converter todo mundo. A missão é deixar uma prática perfeita entre as pessoas e um ensinamento perfeito. Quando é completo, eles vão se embora. O santo profeta, quando ele completou a sua missão, e Deus disse que você encarregou bem o seu trabalho, você fez o seu trabalho completo, você completou a sua missão que foi encarregado, e agora você tem duas opções. Ou você pode voltar, não é? Para Deus, ou você pode ainda ficar mais um tempo. E santo profeta escolheu voltar para Deus Todo-Poderoso. Ele disse que se eu completei a minha missão, e aqui ninguém deve pensar assim, ele desejou morte para ele, então. A relação que ele tinha com Deus Todo-Poderoso, nós não podemos imaginar. E não era a morte que ele estava desejando. Deus estava dizendo para ele que sim, você completou sua missão e agora é hora de voltar. Mas se você quiser estender a sua vida por um tempo, eu posso fazer isso também. Santo profeta disse: não, eu prefiro voltar para si, para Deus Todo-Poderoso. E a gente vê nessa oração que foram quase suas últimas palavras, né? Na última fase da sua doença com que ele faleceu, né? Já apoiando no colo da sua esposa, Hazrat Aisha, né? Ele diz que Allah me perdoe e tenha misericórdia de mim e me junte ao Altíssimo Companheiro. E um outro exemplo que a gente vê aqui, o profeta, a pessoa inocente, a pessoa perfeita que Deus enviou para guiar a humanidade, que não era nada, não falava nada sem ser a revelação, sem ser aquilo que Deus ordenava ele falar. Ele está nos últimos seus respiros, nos últimos momentos, quando ele está falecendo, ele está pedindo perdão. Quer dizer, até nesse momento. Agora imagina se um profeta, nessa fase, quando ele está morrendo, está falecendo, sabe que a hora de falecer, porque foi eu que Deus, eu recebi essa revelação de Deus, que Deus disse que é a sua hora de falecer. Então ele sabia que vai falecer. E nesse momento ele está dizendo: me perdoe, Deus. Vida inteira dedica completamente para Deus, para a missão de Deus Todo-Poderoso. Dia e noite, para guiar
para reformar a humanidade, para deixar uma prática perfeita e ainda está pedindo perdão. Agora imagina nós, né? A gente que está cheio de pecados, a gente que faz, a gente que é ignorante, nós que toda hora erramos e fazemos um pecado, como nós não devemos fazer? Como nós não devemos fazer arrependimento, pedir perdão todo momento? Até porque nunca sabemos qual momento pode ser o último momento da nossa vida. E o que que a gente vai apresentar para Deus? O que que a gente vai levar para frente? Quando você viaja, quando você vai visitar os seus parentes, seus filhos, seus amigos, tios, aí você prepara alguma coisa para eles, né? Você leva, ou mesmo você se prepara às vezes, só isso. Faz algum preparativo. Você vai para alguma autoridade, você faz um preparativo. Você vai para exames, você faz um preparativo. Agora imagina que a gente vai falecer e primeiro encontro vai ser com Deus, a gente vai encontrar com Deus e o que que a gente vai fazer para nós? O que que a gente vai tem acumulado para que quando for a hora de apresentar para Deus, a gente fale, Deus, eu fiz isso. É importante a gente fazer uma autoavaliação, uma autorreflexão. No dia a dia, toda noite, quando a gente dorme, antes disso, a gente pensa nas todas as coisas que a gente fez durante o dia. Quais delas são aceitáveis por Deus? Quais delas são aceitáveis pela nossa consciência? Às vezes só é consciência. A nossa consciência é neutra. Ela sabe o que é bem e o que é mal. Se a nossa consciência fica pesada, é porque algo está ruim. Algo ruim a gente fez. A consciência tem que estar limpa, não tem que estar pesada. Então, é importante a gente aprender a lição que todo momento a gente fala lá ilaha illallah, né? Na prática, né? Só dizer lá ilaha illallah não adianta. Você fala lá ilaha illallah, vai lá xingar alguém, bata alguém, faz pecados, não adianta. Tem que mostrar o reflexo daquilo que você fala. Outro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Abu Sa'd, relata que tem Abu Musa Ashri também, e Abu Sa'd relata que o santo profeta disse, quando um filho de um servo de Allah morre, Allah pergunta aos seus anjos, vocês guardaram a alma do filho do meu servo? Eles respondem sim. Então ele pergunta, vocês guardaram a alma da flor do meu servo? Eles respondem sim. Então ele pergunta: e o que disse o meu servo? Eles respondem: ele louvou-te. Ele fez um louvor e afirmou: a Deus pertencemos e a ele retornaremos. Ao que Deus dirá, ouvindo isso, Deus vai dizer: construí para o meu servo uma morada no paraíso e dá-lhe o nome de a casa de louvor. Veja só. Se a gente sofre algum tipo de problema, se a gente sofre a perda de alguém muito ente querido, amado, se a gente sofre a perda do emprego, das outras coisas que causam muitas aflições, muitas angústias na nossa vida, é importante a gente lembrar disso, que lá em cima a gente pode estar sofrendo com alguma coisa. Mas se a gente tiver uma relação boa com Deus, lá em cima alguém vai estar preocupado por nós. Deus está perguntando para os anjos, e não que Deus não sabe. Deus sabe de tudo. É exemplo de mostrar para nós, seres humanos fracos, que como Deus ama o seu servo, Deus poderia criar tudo isso sem falar. Mas Deus falou para dar uma esperança para o seu servo, para ter um lugar onde ele pode colocar, um ombro em que ele pode colocar, em que ele possa ser confortado. Então Deus disse, e Deus sabe que a flor da vida, o filho, o amado, ente querido.
pai, mãe, filho, filha, esposa, esposo, outros entes queridos, né? Foi dado o exemplo do filho, porque o filho é muito querido, né? É muito amado. Então, não literalmente filho, mas foi dado o exemplo que todo que é amado, quando a pessoa perde, é a hora de fazer exame. Como você agiu? Como você respondeu a essa perda? Você ficou. Então, toda a reação de Deus vai depender da nossa ação, que vai ser reação daquela perda. Uma perda pequena ou maior pode trazer uma pessoa mais próximo de Deus e a mesma perda pode distanciar de Deus a outra pessoa. Tudo depende como a pessoa age. Se a pessoa é paciente, se a pessoa tem fé em Deus. E quando fala de fé, mais uma vez, não é só ter fé, mas sim acreditar que é Deus que mandou nesse mundo, que me deu, me concedeu isso e para Deus voltou isso. Então Deus tem poder de me compensar com algo melhor. Eu não tenho que ficar triste com Deus. Eu não tenho que ficar mal com Deus. É importante que eu fico bem com Deus. É importante que eu faça o louvor de Deus. É importante que falo Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quando uma pessoa falece, deve dizer isso, né? Então, nesses momentos, se a gente falar isso, que a Deus pertencemos e a Ele retornaremos, Deus vai criar uma casa, uma morada, uma mansão. E essa mansão vai ser chamado Casa do Louvor, que aqui é feito um louvor de Deus. Eu lembrei um incidente da vida do Santo Profeta, mas eu primeiro vou falar essa outra e depois eu vou falar para fazer um pouquinho para manter um pouquinho da ordem, porque isso vai falar a mesma coisa aqui, né? Um dito, e era não era ensinamento do profeta só na palavra, né? Agora vamos ver exemplo também, né? Hazrat Salama relata que ouviu o santo profeta dizer quando uma pessoa é afligida por um infortúnio e suplica: a Allah pertencemos e a Ele retornaremos. Allah me compensa em meu infortúnio e me conceda algo melhor do que eu perdi. Allah o compensa em seu infortúnio e lhe conceda algo melhor do que ele perdeu. Isso é importante, ter fé em Deus, né? Porque se a gente não tem fé, a gente não tem essa crença que Deus tem todo o poder e que a nós todos pertencemos a Deus e voltaremos para Ele. Não pode ter essa reação. Precisa ter muita coragem, precisa ter muita paciência, muita maturidade. E isso tudo vem com a fé, né? E quando a pessoa mostra essa paciência, quando a pessoa mostra essa humildade em si mesmo, que nós não somos nada sem ser Deus e Deus nos concede tudo, aí sim, Deus realmente compensa. Hazrat Salama, né? Ela narrou isso, né? Ela falou isso que eu ouvi do Santo Profeta falando isso tudo. Aí depois ela falou, quando Abu Salama morreu, o esposo dela, ela conta agora, né? Olha, exemplo dela. Ela disse que quando o meu esposo morreu, o esposo dela morreu numa das batalhas, eu supliquei como o Santo Profeta havia orientado. Ela tinha ouvido isso, né? E ela suplicou dessa forma. E olha que coisa boa, né? Ela disse que eu supliquei como eu tinha ouvido, e de fato Allah me agraciou melhor do que aquele que eu havia perdido. Deus me agraciou com aquilo que era bem melhor do que aquilo que eu tinha perdido. Agora pode dizer que
Que coisa, né? Como é que pode compensar e tudo mais, né? Com o falecimento do marido, né? E ela fala, ou seja, fui pedida em casamento pelo santo profeta. Ela era a esposa do santo profeta. Ela casou. O santo profeta casou com ela. Então ela foi honrada de forma que o próprio profeta casou com o Messalema, né? E ela disse que isso era algo que eu não poderia imaginar, que era a melhor das coisas que poderia acontecer para mim. Então, é importante, às vezes, quando acontecem as perdas na nossa vida, a gente acha que é fim do mundo. Achamos que não há mais volta, não há mais esperança. Nós estamos num túnel que não tem saída, mas não é nada impossível na mão de Deus, no olho de Deus. Às vezes a pessoa acha que aqui não tem saída e Deus cria logo ali uma saída. Às vezes nós perdemos a esperança e Deus coloca algo que traz esperança para nós. Mas é importante a gente também agir, não só depender de Deus. É importante a gente nós mostrarmos a paciência, boa vontade, para que depois Deus possa recompensar conforme a nossa atitude, né? Hazrat Anas relata que o santo profeta foi ver o seu filho Ibrahim quando ele estava numa fase crítica, quando ele estava falecendo, né? Quando ele estava de saúde, porque o seu filho Ibrahim, Hazrat Ibrahim, né, faleceu com idade pequena. Ele era ainda criança quando faleceu, né? Então, ele criança falecendo era uma coisa grande para o seu pai, santo profeta, né? E Santo Profeta sabia quando ele estava nessa fase que ele vai falecer. Quando ele estava nessa fase, né? Quando estava falecendo, Santo Profeta foi lá, pegou seu filho e os seus olhos começaram a correr. Começaram a ter lágrimas, derramar lágrimas. Ao ver isso, Abdurrahman bin Auf exclamou, né? Mensageiro de Allah, até você chora. O seu companheiro, o discípulo, ele achou estranho. Santo profeta, você chora? Você pode? Tipo, ele achou que mostrar paciência ao ser paciente é equivalente ao não chorar, ao não ter lágrimas nos olhos. Não demonstrar, os olhos não podem demonstrar. Isso que ele achava. O santo profeta diz, ó Ibn Auf, isto é apenas a compaixão do coração. Ele chorou novamente e disse, os olhos derramam lágrimas e o coração tristes. Porém, só dizemos o que deve agradar ao nosso Senhor. Em verdade, Ibrahim, estamos aflitos com a tua partida. Agora imagina o sofrimento dele, né? E olha o equilíbrio que ele mostrou. Ele não começou a chorar lá, fazer uma barraco, né? Que muitas vezes vemos que as pessoas ficam muito tristes, né? Mas viu o seu filho partindo dessa vida, um filho único, né? Eh, o masculino, né? Ele tinha filhas, mas o filho, e vendo partindo caíram lágrimas e ele mostrou a sua paciência completa e ainda deu esse exemplo, que essas lágrimas mostram que você tem compaixão pelas pessoas. O seu coração está ativo. Você tem simpatia com as pessoas. Porque é natural, é muito natural os seus olhos derramarem, derrama lágrimas. O seu coração é muito natural tornar triste. Mas é importante que tenha fé. É importante entender porque as pessoas não entendem. Acham que se alguém teve lágrimas é porque é muito impaciente. Se alguém ficou triste, é natural ficar triste. Quem disse que não pode ficar triste? Quem disse que não pode ter lágrimas nos olhos? Isso é sinal de fraqueza? Isso é sinal de ser impaciente? Nunca. Isso é sinal, na verdade, de ter compaixão por outros.
Isso é sinal de que você ama os outros. Isso é sinal que o seu coração sente essa dor. Mas sim, você mostra essa firmeza e você fala essas palavras e você não age ao contrário do que é, Deus ordenou, aí sim Deus você torna a pessoa paciente, você torna uma pessoa que tem controle e que não é uma pessoa que perde o controle e se torna a pessoa impaciente, né? Eu lembro agora, agora vou contar o incidente que aconteceu uma vez. Santo Profeta estava passando de um cemitério e viu uma pessoa, uma mulher, que estava sentada ao lado de um túmulo, né? E chorando alto, muito alto, chorando, fazendo assim, né? Gritando, dizendo, sabe, pessoas quando estão tristes, eles falam, pensam mais alto, né? Falam aquelas palavras porque você foi e tudo mais, isso em palavras altas. E assim ela estava gritando também, né? Santo Profeta, quando passou por lá, ela, ele parou lá ao lado dela. Ela não estava olhando para o profeta, ela estava voltado, virado para o túmulo, né? Então não estava olhando, não viu quem era. Santo Profeta consolou ela e deu conforto, que tenha paciência, que Deus o tenha e que você tenha paciência, né? E que Deus consola seu coração. Ao ouvir isso, ela estava tão triste, ela estava tão fora do controle na sua emoção, né? Agora, veja só, ficar triste é uma coisa, agora expressar tudo isso é outra coisa. Então, ela chegou, ela falou que, não precisa você me consolar, você não sabe o que é dor, o que é sofrimento. Se você tivesse perdido um filho, você teria sentido como eu estou sentindo. Quando o santo profeta ouviu essas palavras, ele saiu de lá e foi embora. Assim que ele saiu de lá, a mulher não sabia quem falou com ele, com ela, nem quem era que estava consolando, dando esse conforto. Quando o santo profeta saiu, alguém virou para ela e falou: Você viu o que que você fez? Ela disse: O que que eu fiz? Eles falaram que você falou dessa forma com o santo profeta. Santo profeta estava consolando você, estava dizendo para ser paciente, que tenha paciência. E você falou para ele, para o profeta que perdeu mais de um filho, 3 ou 4 filhos, e todos eles numa idade pequena, como crianças. E depois de uma filha que era jovem faleceu, depois de outra filha era jovem casada, faleceu. Ele teve tantas situações difíceis na sua vida. E a mulher falando para ele, obviamente ela não sabia, se ela soubesse, ela nunca teria falado. E quando foi falado para ela, ela perdeu noção de tudo. Abandonou lá tudo, o túmulo, e correu lá atrás. Chegou na mesquita do Santo Profeta, chegou lá e falou: O profeta, agora eu tenho paciência, eu tomo paciência agora. Eu não sabia que era você. Santo Profeta disse que As-sabru inda sadmatil ula, que a melhor paciência é na hora de receber a notícia, é na hora de perda, é na hora quando você sofre. Depois todo mundo consegue ter paciência, né? Quando nós temos essa experiência na nossa vida, às vezes quando falece um ente querido nosso na nossa vida, né? Um avô, alguém, e a gente fica muito desesperado, apavorado com a situação, tudo muito triste, né? E a gente acha como é que a gente vai sobreviver, como é que a gente vai conseguir sobreviver disso tudo, né? Mas depois acontece que passa uma semana, a gente melhora mais um pouquinho, um mês, 2 meses, depois de 6 meses e um ano, a gente consegue recuperar daquela perca, né? Daquela perda. Então, o Santo Padre diz que todo mundo depois consegue ter paciência, mas o importante é demonstrar a paciência na hora de receber a notícia, na hora
de sua perda. Isso sim é valendo nos olhos de Deus Todo-Poderoso. Porque isso leva a coragem, isso leva a uma paciência forte, isso leva a maturidade, isso leva uma paciência de outro nível, né? Porque você controla. Obviamente, isso não quer dizer, agora não tem que ter lágrimas. Não. Que não pode ter triste. Você vai estar triste. Você vai estar no seu trabalho, vai ficar triste. Você vai estar almoçando, jantando, vai estar pensando naquilo, né? Isso é natural. Você vai estar com lágrimas. Isso é natural. Agora você abandonar o mundo, ficar lá sentado chorando, não fazer nada na sua vida, parar a sua vida a fazer isso não é bom, isso não deve ser feito, porque isso tira a nossa fé de Deus, porque a gente acha que agora acabou tudo. Não, a gente pode ter muito melhor que aquilo. E assim, nós finalizamos a nossa aula de hoje, nem deu a conta e a gente finalizou a nossa aula. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado a aula de hoje. Fiquem com Deus. Salamu alaikum, rahmatullah.